Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Alex Teófilo. Vamos resolver o bloco 1 de questões da LEP, Lei 7.210. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal, então assista este vídeo. Então vamos lá. Bem, a primeira questão, o que a gente vai falar? Vamos falar o seguinte, ó. No que se refere à execução penal, julgo o item a seguir. Primeiro, é imprescindível, ou seja, imprescindível quer dizer o quê? Indispensável para a concessão do trabalho externo. Então vamos aqui destacar trabalho externo, não é isso? Trabalho externo em regime fechado e em regime semiaberto, que ele tenha cumprido pelo menos um sexto da pena. Então vamos lá. Quando se fala em trabalho externo, a gente tem que lembrar de algumas coisinhas. Então vamos lá. Vamos puxar uma setinha aqui. Quando se fala em trabalho externo, eu tenho que lembrar o seguinte: o trabalho ele se divide em trabalho interno e trabalho externo, tá certo? Então o trabalho se divide em trabalho interno e trabalho externo. Então vamos lá. No trabalho interno, primeiro de tudo, o trabalho é obrigatório? Obrigatório. Então vamos lá. O trabalho é obrigatório? Sim. Tá certo? Em regra, sim. Ele só não vai ser obrigatório para quem? Para o preso provisório. Provisório, tá certo? Então o trabalho é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Agora para o preso provisório, não, é facultativo. Tá certo? Então beleza. Então já batemos em um ponto sobre trabalho, né? Então eu sei que o trabalho, ele pode ser o trabalho interno e o trabalho externo. Então, o trabalho ele tem a função que? Ele tem a função de pé. Você vai lembrar, função pé, produtivo e educativo, tá certo? O trabalho, ele tem a função que? Objetivo, ser produtivo e educativo, beleza? Então vou colocar aqui, ó, alguns pontos. Então trabalho, ele pode ser trabalho interno, ou ele pode ser o que? Trabalho externo, tá certo? O trabalho ele pode ser trabalho interno e trabalho externo, certo? Outro ponto, em relação ao trabalho externo, que é no caso da questão, vamos pontuar mais sobre o trabalho externo, né? Porque o que fala é a questão sobre o trabalho externo. O trabalho interno, em outro momento a gente fala, tá certo? Mas vamos lá. Trabalho externo, quem tem direito? Vamos lá, requisitos. Ele tem que estar em regime fechado, tá certo? Regime fechado. Outro quesito, ele tem que ter, além de cumprir o regime fechado, questão do bom comportamento, né? Cumprir as tarefas, ele está apto a cumprir as tarefas, o preso que cumpre as tarefas, questão do trabalho, com zelo, com disciplina, tá certo? Porque nada adianta o cara estar em regime fechado se ele não é um preso que, ao ser, digamos assim, ao ser liberado para realizar o trabalho externo, ele não tem aptidão, ele não tem um bom comportamento, ele não tem disciplina para efetuar esse trabalho. Então, regime fechado é um dos requisitos. Outro detalhe aqui é questão a número, né? Então, esse número aqui também é importante. Tem que ser 10%, então, no máximo 10% do efetivo pode ser utilizado os presos para trabalhar em obras, né, serviços e obras públicas. Então, vamos lá. Como assim? Ó? Vamos dizer que tem 10% dos trabalhadores, ou 100 trabalhadores. Então, no máximo aqui 10%. 10% posso utilizar os presos, ou seja, 10% aqui, ou seja, no máximo 10 presos eu posso utilizar nessa obra, ok? Então 10% do efetivo. Outro detalhe, eu tenho um regime fechado, 10%, e outra coisa sobre serviços, né? Ele pode realizar serviços e obras públicas, serviços e obras públicas, certo? Serviços e obras públicas.
Beleza? Então vamos lá. Eu vou olhar aqui a questão de novo. É imprescindível para a concessão de trabalho externo do preso em regime fechado, beleza. E em regime semiaberto, não. Que ele tenha cumprido pelo menos 1/6 da pena. Pronto. É exatamente isso aqui. Outro detalhe. O tempo mínimo para o cumprimento da pena, 1/6, né? 1/6 da pena. Então, além desses quesitos, regime fechado, tem que ser no máximo 10% do efetivo, posso utilizar no máximo 10% do efetivo. Em que serviços e obras públicas, ele tem que ter cumprido o que? Um requisito objetivo. Isso aqui é um requisito objetivo. Tá certo? Requisito objetivo, 1/6 do cumprimento da pena. Beleza? Então, questão certa ou errada? Questão errada. Beleza? Onde está o erro? Aqui no regime. Não é regime semiaberto, somente no regime fechado. Ok? Então, questãozinha 1 respondida aí, ó. Vamos para a questão 2. Segunda questão. Acerca das autorizações de saída durante o cumprimento da pena, assinala a opção correta. Então, vou destacar aqui, ó, a autorização de saída, tá certo? Autorização de saída, temazinho muito importante. Então, vamos só recordar aqui a autorização de saída, né? Quando se fala em autorização de saída, eu tenho duas coisas. A autorização de saída, ela se divide, né, em permissão de saída, e outra coisa, saída temporária, né? Saída temporária, certo? Então vamos aqui para os mnemônicos. Quando se fala permissão de saída, você vai lembrar de PDF. Permissão de saída, P de permissão, D doença, F falecimento. Então são os requisitos que a pessoa pode utilizar, pode ser liberado para permissão de saída. PDF. Permissão de saída, doença e falecimento. Ok? Falecimento de quem? Do familiar, família, né? Família. Quem é família? Considerado família Paralep. Considerado família Paralep é o CCCAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Ok? CCCAD. Outra coisa, quando se fala em saída temporária, eu vou lembrar de quem? Da VEA. O que é a VEA? A VEA é o que? Visita, certo? Estudo e atividade, convívio social. Beleza? Então, de novo, saída temporária, visita, estudo e atividade, convívio social. VEA. Permissão de saída, PDF. Ok? Então, isso aqui é um resuminho básico de permissão de saída e de saída temporária. Ok? Então vamos para a questão aqui. Vamos ver o que ela fala. Para a gente, em cima da questão, a gente vai analisar cada item. Assinala a opção correta. Vamos lá. Letra A. A saída temporária é um benefício que pode ser concedido aos condenados que cumprem regime fechado, semiaberto e aberto. Então vamos lá. Quando se fala em saída temporária, certo? A saída temporária, quem pode? Somente, vou botar aqui, já vou marcar na questão, somente quem cumpre regime semiaberto. Beleza? Somente quem cumpre regime semiaberto que tem a permissão de saída temporária. Beleza? Outra coisa, quando se fala em permissão de saída, já é diferente. A permissão de saída é em regime fechado, semiaberto ou provisório. Ok? Beleza? Quem dá a permissão de saída é o diretor. Então vamos botar aqui, ó. Esses detalhes são importantes. Vou botar aqui em outra abazinha, para a gente diferenciar. A gente vai diferenciar aqui, ó, permissão de saída, saída de quem? Da saída temporária.
saída temporária. Beleza? Então vamos lá. Permissão de saída, eu vou lembrar de quem? PDF. Permissão de saída, eu vou lembrar de PDF. Doença, falecimento. Então, falecimento. Ok? Outra coisa, saída temporária, eu vou lembrar de quem? Da VEA. Quem é a VEA? VEA é a visita, estudo e atividade, convívio que social. Beleza? Um detalhe, pronto. Um detalhe é este. Outro detalhe, aqui é o diretor do local que concede. Aqui é o juiz da execução, ok? Beleza. Outra coisa, qual é o regime? Então vamos lá. Vamos anotar aqui, regime. Aqui regime fechado. Aqui regime aberto. E o regime e preço provisório. Regime fechado, semi-aberto, preço provisório. Aqui somente o semi-aberto. Beleza. Com escolta ou sem escolta? Aqui, se o cara vai ter uma permissão de saída, ela vai ser com escolta. E aqui é o que? Sem escolta. Beleza? Com escolta, sem escolta. Outro detalhe, aqui na saída temporária, ela pode utilizar, o cara pode utilizar a tornozeleira eletrônica? Pode utilizar, tá certo? Lá na frente, o tema tornozeleira eletrônica, ou seja, monitoração eletrônica, você vai lembrar de quem? Vou dar um bisu aqui, ó. Já puxando o gancho aqui, quando se fala em monitoração eletrônica, você vai falar o que? Juiz tem dó. O que é juiz tem dó? É os quesitos que possa utilizar a monitoração eletrônica. Tem é o que? Saída temporária. Dó, prisão, que é a questão do domiciliar, né? Prisão domiciliar, beleza? Então, saída temporária, o cara pode sair, ó. Ele pode sair sem escolta, autorizado pelo juiz, com a questão de monitoração eletrônica, beleza? Então vamos lá. Questão letra A, tá errado. B. A autorização para a saída temporária depende do cumprimento mínimo de 1/6 da pena se o condenado for primário, beleza? Aqui é outro detalhe, ó. Quando falar em saída temporária, a gente já complementa aqui, ó. Vamos complementar aqui, ó. Quando se falar em saída temporária, a gente já complementa aqui. Se o cara for primário, então já complementa aqui, importante esse prazo, primário e reincidente. Primário, 1/6, reincidente, 1/4. Beleza? Então, na questão ele fala que o cara é primário, ele tem que cumprir um mínimo 1/6. Beleza? Então já fica com a letra A. B. Vamos ver a letra C. Tanto a saída temporária quanto a permissão de saída depende de autorização judicial. Não. A permissão de saída, quem dá quem? É o diretor, né? O diretor. E a saída temporária é o próprio juiz. Beleza? Então tá errado aqui. Letra D. O benefício de saída temporária será automaticamente revogado se o condenado praticar fato definido como crime doloso ou culposo? Não, doloso, né? Então tá errado, doloso ou culposo. Então ficamos aí a segunda questão, letra B de bola. Beleza? Terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte: sobre a remissão, tema importante, ó, remissão do tempo de execução de pena, remissão. Então vamos lá. Remissão do tempo de execução da pena pelo trabalho que faz o juiz, o condenado, que cumpre no regime fechado ou semiaberto. É correto afirmar que, então vamos lá,
Um detalhezinho aqui, ó, acho que na questão vai falar. Então vamos lá para a questão. Quando se fala em remissão, vamos ver a letra A. A contagem de tempo para fim de remissão será feita em razão de um dia de pena por 2 dias de trabalho? Não. Então vou colocar aqui um resumo já bem direto. Um dia, questão de... O cara pode remir, primeiro de tudo, vou colocar aqui remissão. O cara pode remir em relação a trabalho, né? O cara pode remir em relação a trabalho ou em relação que a estudo, certo? Trabalho ou estudo. Se ele remir em relação a trabalho, o que é que eu vou ter, ó? Trabalho, um dia por 3 dias. Estudo, um dia por 12 horas, dividido em 3 dias, né? Em 3 dias, certo? Se ele terminar o estudo, né? Ele tem um quê? Ele tem um aumento, pode ter um aumento de até 1/3, beleza? Se ele cometer alguma coisa, alguma falta grave, pode ser revogada, pode diminuir até o quê? 1/3. Então, 2 prazos importantes, aumenta 1/3, coisa boa, diminui 1/3, coisa ruim, certo? Então, fica mais fácil de memorizar aqui, ó. A contagem de tempo para fim de remissão será feita à razão de um dia da pena por 5 dias de trabalho? Não, 3 dias, né? O condenado que for punido com falta grave não perderá os dias remidos. Opa, pode sim, até quanto? Perde até 1/3. Nem continuo lendo. Então a C está errado, a B está errado, a A está errado. D. O tempo remido não será considerado para a concessão de indulto? Falso, né? Pode ser considerado sim para a concessão de indulto. O preso em possibilidade de prosseguir no trabalho por acidente, ou seja, o cara não provocou, foi por acidente, continuará a beneficiar-se com a remissão? Corretíssimo. Então já marco aqui, ó, corretíssimo, letra E. Então já deixa anotado aí no seu caderninho. O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho por acidente, certo? Por acidente, continuará a beneficiar com a remissão? Positivo, certo? Então o cara está trabalhando, se acidentou-se, então ele continua a remir o tempo mesmo estando acidentado, certo? Ele vai continuar a remir até no caso ele se recuperar e voltar ao trabalho. Então o cara tá cumprindo, por exemplo, né, um dia por 3, certo? Aí o cara no primeiro dia de trabalho se acidentou-se, certo? Então, mas mesmo assim vai contando, o dia 1, dia 2, dia 3, vai contando para a remissão dele, beleza? Questãozinha bacana. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão diz assim: consoante a lei de execução penal, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário. Então vamos anotar aqui, ó, tema importante. Cara, essa live aqui tá show de bola. Só tema bacana aí para a sua prova, tá certo? Então vamos continuar aqui, ó. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, certo? Residência particular, ou seja, a questão da prisão domiciliar. Quando se tratar de alternativa, vamos lá. Letra A. O servidor judicial condenado por crime culposo? Não, crime doloso, né? Condenado por fato definido como crime culposo? Não. Letra C. Condenado gestante? Corretíssimo. Condenado por maior de 60 anos? Não. Então vamos aqui, ó. Vou fazer já um quadrozinho. Quando é na LEP é 70 anos. Quando é no CPP, lá no CPP, maior de 80 anos, CPP, certo? Então, está errado aqui, é 70 anos. Condenado que se comprometer a não se ausentar da cidade? Nada a ver, né? Tem nada a ver aqui esses requisitos. Então, um detalhe bem simples aqui é a questão do prisão domiciliar, né? LEP e CPP. Quando eu tenho na LEP, eu tenho alguns requisitos, né? Eu não vou adentrar muito no CPP, mas vou colocar algumas diferenças aqui, ó. Na LEP, a questão da idade cai demais, é maior de 70 anos na LEP. E aqui, maior de 80 anos, certo? Outra coisa, qual o requisito? Outro requisito é quando eu tiver gestante. Gestante
ela pode optar pela domiciliar. Outro requisito é doença grave. Doença grave. Outro requisito, deficiente, certo? Então isso aqui são alguns dos requisitos que a LEP concede à pessoa, ao indivíduo, né? Ele, questão do cumprimento domiciliar. Outra que na CPP o cara tem mais de 80 anos, doença extrema debilidade, né? Doença grave. Vou botar só doença grave aqui. Doença grave, né? Doença grave aqui também entra. Doença grave. Outra, gestante, também entra. Tá certo? Prisão. Aqui, o que vocês têm que lembrar? Que no CPP, ele deixa de aplicar a prisão preventiva e aplica a prisão domiciliar. Ele só pode aplicar, transferir a preventiva pela domiciliar algum desses requisitos. Ó. Cara maior de 80 anos, com extrema debilidade, doença grave, gestante. Eu tenho mulher também, ó, vou colocar aqui, ó, mulher. Então vou botar aqui mulher. Só que quando eu falo em mulher, eu tenho algum requisito. Ela não pode ter cometido crime doloso, né, de violência ou grave ameaça contra ascendente, descendente, o filho, né? Então não pode ter cometido violência ou grave ameaça contra ascendente, descendente, filho, né? Ok? Outra coisa, se for mulher, né? Questão da criança, né? O amparo da criança, 12 anos incompleto, 12 anos incompletos. Se for homem, em relação à criança, ó, homem, ele tem que ser o único responsável pela criança de 12 anos incompleto. Para a mulher não. Se ela tiver um filho com criança de menos de 12 anos incompleto, ela pode optar pela prisão domiciliar. O homem não. O homem tem que ser o único responsável pela criança com 12 anos incompleto. Importante isso aqui, ó. 12 anos incompleto. Beleza? Então tem outros requisitos aqui, beleza? Mas a gente vai focar na LEP. Vamos lá, voltar para a nossa bateria de questão aqui, ó. Então, vocês já perceberam, ó, condenado gestante está lá num dos requisitos aqui, ó, da LEP, né? 70 anos, gestante, doença grave, deficiente. É um dos requisitos que a LEP dá para cumprimento de pena domiciliar. Quinta questão e última, assinala a alternativa incorreta. Letra A. De acordo com o artigo 49 da Lei de Execução Penal, as faltas disciplinares médias e leves deverão ser instituídas por lei local? Positivo. As leves e a média é o diretor. As graves é o que? É a LEP, certo? Então, tá correto, ele que é errada. Tá certíssimo essa aqui. Em se tratando de falta disciplinar, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada? Positivo. Se o cara tentar fugir, vai ser punido como tivesse fugido, falta consumada. Comete falta grave, condenado a pena restritiva de direito que provocar acidente de trabalho? Pera ainda. O cara vai cometer uma falta grave, o condenado a pena restritiva de direito que provocar acidente de trabalho? Não. Se o cara vai trabalhar, pronto, ele tem o direito ao trabalho. Lembra que eu falei, trabalho pode ser interno e trabalho externo? Só quem tem direito ao trabalho externo é quem cumpre regime fechado, não é isso? Regime fechado. Ou seja, se ele está em regime fechado, ele cumpre pena privativa de liberdade, certo? Regime fechado se divide em regime, o pena privativa de liberdade se divide em regime fechado, semiaberto e o aberto, certo? E não tem nada a ver com pena restritiva de direito. Então ficamos com a letra C. Então o erro da questão
é dizer que o cara vai cometer falta grave estando a pena restritiva de direito. Não, ele vai estar a pena privativa de liberdade. Por quê? Porque quem está em trabalho externo que provoca acidente, ele está em pena privativa de liberdade. Porque só em regime fechado ele tem direito ao trabalho externo. Beleza? Então vamos continuar aqui. O RDD, pera aí, deixa eu apagar aqui, ó, pra gente falar dessa questão aqui esse itemzinho do letra D. O RDD, o que é o RDD? Regime Disciplinar Diferenciado. Ainda que por motivado, não pode ser aplicado pelo diretor do estabelecimento penal. Certíssimo. O RDD, vou falar só aqui por alto. E nas próximas aulas, a gente vai destrinchar sobre RDD, tá certo? Não perca aí os nossos próximos blocos sobre RDD. Então, o RDD, ele tem um máximo, pode ser no máximo o quê? 2 anos. E renovável em ano em ano. Ano a ano. Ano a ano. Certo? Ano a ano. Quem pode conceder? Somente o juiz. Beleza? O diretor não concede o RDD. Tá certo? Então, o RDD tem algumas coisas. Por exemplo, visitas quinzenais, a cada 15 dias. 2 pessoas por vez. 2 pessoas por vez. Se for terceira pessoa, tem que ser autorizado pelo juiz. Eu vou ter também as reuniões gravadas mais a presença do policial penal com autorização do juiz, tá certo? Autorização do juiz. Então, são algumas das coisas que tenham sobre o RDD. E também lá na frente, que ele vai falar sobre o RDD, se durante algum tempo o cara não receber as visitas, então ele tem direito às ligações telefônicas com um familiar, tá certo? E entre outros quesitos aí, mais na frente vai falar bem tranquilamente sobre esse regime disciplinar diferenciado. Mas na questão ele está falando quem aplica o RDD é o diretor. Não. Ou não pode ser aplicado o diretor. Perfeito, o diretor não pode. Então está corretíssima a letra D. Letra E. Nos termos do parágrafo 1 do artigo 44, Lei de Execução Penal, não estão sujeitos a sanções disciplinares o internado submetido à medida de segurança. Perfeito. Os que estão internados, os inimputáveis, os semi-inimputáveis, que estão cumprindo medida de segurança, eles não estão sujeitos a sanções disciplinares. Quem está sujeito a sanções disciplinares é o preso definitivo e o preso provisório, tá certo? Então vou anotar aqui, ó. Em relação a sanções disciplinares, quem está sujeito é o preso. Existe 3 tipos, né? Preso definitivo, preso provisório e o que cumpre medida de segurança. Preso definitivo, só puxando aqui, o definitivo, aquele que já teve a sentença transitada em julgado, que ainda está aqui. O preso provisório, ainda aguardando sentença transitada em julgado. Por exemplo, quem compreende privativa, prisão preventiva, prisão temporária, tá certo? O cara ainda está aguardando sentença transitada em julgado. Medida de segurança, os inimputáveis e os semi-inimputáveis, beleza? Outra coisa, a gente fazer um ganchozinho bem bacana. Quando se fala em preso definitivo, preso provisório e o que cumpre medida social de segurança, você vai lembrar daqui, ó, você vai lembrar que o preso definitivo ele cumpre em penitenciária. Aqui, o preso provisório ele cumpre em colônia agrícola, tá certo? E aqui, ó, o cara que cumpre medida social educativa, hospital de tratamento, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, HCTP.
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Beleza? Ou, melhor dizendo aqui, ó, o preso provisório, ele cumpre pena em cadeia pública. Cadeia pública. Beleza? Aqui, ó, o definitivo, ele cumpre penitenciário. O preso provisório, cadeia pública. E o meio socioeducativa, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Beleza? Então, tá aí uma revisãozinha bem legal. Algumas questões que batemos aí sobre a LEP. Tem muito mais conteúdo, né? Sobre LEP, mas creio eu que em algumas questões, em 5 questões, conseguimos bater muitos pontos do edital de Polícia Penal, né? Que com certeza são temas que vai cair na sua prova, beleza? Então, tchau, tchau e te aguardo nas próximas aulas.